E se eu te dissesse que milhões de pessoas recitam o Salmo 23, mas quase ninguém entende o verdadeiro poder escondido nele? Talvez você já tenha ouvido essas palavras centenas de vezes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas para a maioria das pessoas, isso soa apenas como um versículo bonito, algo reconfortante, uma poesia espiritual. Só que, na verdade, Davi estava fazendo algo muito mais poderoso. Ele estava fazendo uma declaração de guerra contra o medo. Veja, quando ouvimos a palavra pastor, imaginamos alguém tranquilo, sentado em um campo verde com algumas ovelhas ao redor. Mas no mundo bíblico, um pastor não era apenas um cuidador. Um pastor era um guerreiro. Ele carregava um cajado, ele carregava uma funda, e estava pronto para lutar contra leões, ursos e ladrões que tentassem atacar o rebanho. Então, quando Davi escreve, "O Senhor é o meu pastor", ele não está apenas dizendo que Deus cuida dele, ele está dizendo que Deus luta por ele, que Deus é o seu protetor, seu defensor, seu guarda pessoal. E Davi sabia exatamente do que estava falando. Em 1 Samuel, capítulo 17, Davi conta que quando ainda era apenas um jovem pastor, ele enfrentou um leão e um urso para proteger suas ovelhas. Agora pense nisso por um momento. Se Davi foi capaz de lutar dessa forma por algumas ovelhas, quanto mais Deus lutaria por você? Mas aqui está algo ainda mais profundo. O Salmo 23 foi escrito com uma progressão espiritual. Cada versículo constrói um novo nível de confiança. O primeiro diz, "Nada me faltará." Isso não significa que você terá tudo o que deseja. O significado hebraico é muito mais profundo. Significa que você não faltará com aquilo que precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quantas vezes nos preocupamos com dinheiro, com oportunidades, com o futuro, mas esquecemos que o nosso pastor já sabe exatamente do que precisamos. Jesus explicou isso em Mateus capítulo 6. Ele disse, "Olhem para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta." Então Jesus faz uma pergunta poderosa. Vocês não valem muito mais do que elas? Se Deus alimenta pássaros que nem sequer sabem orar, por que ele esqueceria de você? Depois Davi diz algo impressionante. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ovelhas só se deitam quando se sentem completamente seguras. Se houver qualquer sinal de perigo, elas permanecem em pé, tensas e alertas. Isso significa que quando Deus é o seu pastor, você pode descansar, mesmo quando o mundo ao seu redor parece caótico. Davi continua, "Refrige minha alma." A palavra hebraica usada aqui significa restaurar, trazer de volta aquilo que foi perdido. Isso significa que quando a vida te machuca, quando você sente que perdeu partes de si mesmo, Deus não apenas te cura, Ele restaura aquilo que parecia impossível recuperar. Ele reconstrói sua fé, Ele restaura sua esperança, Ele devolve sua força. Depois Davi declara, "Ainda que eu ande pelo vale do sombra da morte, não temerei mal algum." Perceba algo muito importante. Davi não diz "se", ele diz "ainda que". Momentos difíceis fazem parte da jornada. Todos nós passamos por vales escuros, momentos de dúvida, momentos de medo, momentos em que não conseguimos enxergar o que vem pela frente. Mas é exatamente nesses momentos que algo muda. Davi para de falar sobre Deus e começa a falar com Deus. "Porque tu estás comigo." Nos momentos mais escuros da vida, Deus deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma presença. Seu cajado e seu bordão representam duas coisas, proteção e direção. Isso significa que enquanto Deus luta por você, Ele também te guia para longe do perigo. Depois vem um dos versículos mais surpreendentes de todo o Salmo. "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos." Deus não remove todos os seus inimigos. Ele te abençoa na frente deles. Ele te honra diante daqueles que duvidaram de você. Ele transforma sua vitória em testemunho público. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel na cova dos leões.
Seus inimigos pensaram que seria o fim da história, mas Deus transformou aquela situação no maior milagre da vida de Daniel. Aquilo que era para destruí-lo se tornou a prova do poder de Deus. E então Davi diz: unges a minha cabeça com óleo. Na cultura dos pastores, o óleo era usado para curar as feridas das ovelhas. Isso significa que Deus não apenas te abençoa, Ele também cura as feridas que as batalhas da vida deixaram. E então vem uma das declarações mais poderosas do Salmo: o meu cálice transborda. Isso significa que as bênçãos de Deus não param em você, elas transbordam. Elas alcançam outras pessoas. Seu testemunho se torna esperança para alguém. Sua vitória se torna inspiração para outra vida. E então Davi termina com uma afirmação incrível: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. No hebraico original, a palavra usada para seguir significa perseguir. Isso significa que a bondade de Deus está correndo atrás de você. Mesmo quando você falha, mesmo quando você erra, a graça de Deus é mais rápida que os seus erros. E então vem o grande segredo de todo o Salmo. Davi não escreveu essas palavras como um pedido, ele as escreveu como uma declaração. Ele não está pedindo para Deus ser o seu pastor, ele está anunciando que Deus já é. Isso muda tudo, porque quando você entende isso, o Salmo 23 deixa de ser apenas uma oração bonita e se torna uma arma espiritual contra o medo. Então faça algo hoje. Antes de dormir, leia o Salmo 23 em voz alta, mas não como uma simples leitura. Leia como uma declaração. Declare sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu futuro. E se você acredita nisso, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor. E se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus nunca perde uma batalha.